Seja muito bem-vindo ao canal de passagem, eu me chamo Miguel e hoje eu tenho aqui em mãos um material muito especial que eu já queria ter feito o review dele há muito tempo, mas infelizmente não tive oportunidade. Mas então agora eu quero te mostrar esta série de exposições bíblicas do livro de Romanos do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Deixa eu pegar esse material aqui, porque é um material pesado aqui, ó. Olha aí que obra-prima do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Espero que com esse review você possa se interessar pela compra desse material e assim se enriquecer com essa maravilhosa obra, tá bom? Então fique aí e vamos a este review maravilhoso. Da linda pátria estou bem longe. Então vamos mais para uma obra do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esta obra que é sem igual, já é considerado um clássico da literatura cristã, pois são sermões valiosíssimos sobre a carta aos Romanos. Esses sermões foram predicados na Capela de Westminster, em Londres, onde o Dr. Martyn Lloyd-Jones foi pastor. Então, como nós podemos ver, esta coleção aqui ela é composta por 14 volumes, estão todos aqui, graças a Deus já estão todos, pois, caso você não saiba, já está em falta alguns volumes da coleção. Então, caso você tenha interesse, corra para comprar enquanto você pode. Ainda não sabemos se haverá uma reimpressão desses volumes, né? Como também dos outros que já estão também ficando em falta, como no caso de Efésios e vários outros livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Mas eu espero que muito em breve eles façam uma reimpressão e assim nos brindem com essa maravilhosa obra novamente, tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, são 14 volumes. Aqui eu estou com o volume 1. Lembrando que os sermões eles não são de todo o livro de Romanos. São somente não, né? Quer dizer, são vários. São exposições do capítulo 1. E aqui do lado tem o último livro da coleção, ao capítulo 14, do versículo 1 ao 17. Sabendo que a carta aos Romanos tem 16 capítulos, tá? Mas mesmo assim vale muito a pena você ter o conhecimento e ouvir o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones tem a nos dizer sobre essa maravilhosa carta aos Romanos. Então, como de costume, os livros da editora Pace são a maioria de brochura, mas lembrando também que esta coleção também existe em capa dura, tá? Só que com um valor um pouco mais elevado. Então vemos aqui este volume, a capa é brochura, em capa simples. Temos aqui a foto da Capela de Westminster, temos aqui o Dr. Martyn Lloyd-Jones e aqui os seus ouvintes para apreciar a maravilhosa palavra de Deus. Então nós temos aqui um título, aqui uma folha de rosto, exposição sobre o capítulo 1, o Evangelho de Deus, Dr. Martyn Lloyd-Jones, aqui publicações evangélicas selecionadas, que é a editora Pace. Passando aqui temos uma simples ficha catalográfica. Olha, a primeira impressão foi em 1998, já faz bastante tempo, né? Mas hoje está muito mais em evidência a procura do pessoal atrás das obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então eu creio que com certeza eles vão publicar essas obras novamente, porque sempre quando eu posto vídeo as pessoas perguntam sobre os materiais, outras já falam que já compraram os materiais, então eu fico muito contente, porque querendo ou não, direto ou indiretamente, este canal tem contribuído para a proliferação de obras maravilhosas do meio reformado e também do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Eu irei ler o prefácio para você. Desde a morte de Martyn Lloyd-Jones em 1981, muitos leitores das exposições de Romanos perguntam se não haverá mais livros desta série. Este volume faz parte da resposta a esta indagação. Todos os seus sermões foram gravados em fita e estavam transcritos em 1981. Vão até Romanos capítulo 14, versículo 17, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Quando, tendo ele concluído a sua exposição com a palavra paz, a enfermidade pôs fim ao seu ministério na capela de Westminster. Olha aí que notícia triste. Foi em 1968,
Daí em diante ele dedicou muito tempo à editoração dos sermões transcritos e temos a satisfação de continuar esse trabalho de preparo para a publicação, com base nos mesmos princípios seguidos com relação aos livros anteriores. Há uma exceção que merece menção. Essa prática habitual do Dr. Martyn Lloyd-Jones, quando preparava material para publicação, de cortar todas as referências incidentais ao local da reunião em que fora feita a preleção. Um livro, diferentemente de um sermão, é para sempre. O salientado acima era sua prática e agora a nossa, omitir tais referências. Segunda-feira passada, os jornais de ontem. Mas a primeira preleção, contida no primeiro capítulo, nos propicia fascinante penetração em sua mente sobre como ele planejara sob Deus pôr em execução o que provavelmente foi a obra mais cara ao seu coração. Por isso, a deixamos como está, a fim de que nunca o ouviram pregar, obtenham algo do sabor da sua personalidade, seu entusiasmo por sua tarefa, a clareza da sua mente analítica, seu desprazer em ser de algum modo imobilizado por um programa previamente anunciado e, acima de tudo, o seu profundo desejo de que os nossos corações fossem aquecidos por esta grandiosa epístola e de que Deus fosse glorificado. Também deixamos integralmente no início de um dos capítulos o seu sumário da semana anterior. Os que o ouviram lembrarão com que esmero, bom professor que ele era, costumava fazer-nos recordar o que tínhamos aprendido na ocasião anterior. Isso aqui é muito peculiar do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Sempre quando ele vai começar um sermão, ele sempre comenta algo do que ele falou no sermão anterior, deixando assim você bem ambientado ao que ele irá pregar. Então, vamos continuar. Naturalmente, na forma de livro, a repetição não é tão necessária, mas às vezes achamos o sumário quase tão emocionante como toda a preleção prévia. Portanto, deixamos o começo do capítulo 24 como está, para que o leitor veja e aprecie o seu método. Somos gratos por tudo que os leitores do Dr. Lloyd-Jones nos disseram, falando sobre como seus livros os têm ajudado. Gostaríamos de pedir-lhe que orem por nós em nosso trabalho de prepará-los para a publicação e esperamos que Deus continue a usar estes livros em seu serviço. Glórias a Deus! E nós sabemos o quanto os livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones têm ajudado várias pessoas desde quando foram publicados. Esse aqui é o nome da filha dele, Beta Lloyd-Jones. Então vamos aqui ao índice. Aqui temos aqui o sumário dos títulos das pregações. Eu sugiro que quando você for ler um sermão, tipo aqui, a introdução do volume 1, você volte aqui no sumário para você se inteirar do que o Dr. Martyn Lloyd-Jones irá pregar. Como aqui no caso, o sermão número 1, ele vai fazer uma abordagem espiritual necessária. Ele vai falar sobre a importância desta epístola na história da igreja. Vai salientar a conversão e a capacitação de Paulo, o falso contraste entre dons naturais e o Espírito Santo. Então, com isso, você vai saber mais ou menos qual o conteúdo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones irá abordar na sua pregação. Aí, após ler o sumário, você pode ir ler todo o sermão. Eu creio que assim você entenderá melhor o conceito da pregação. Temos aqui o sermão número 1, são aqui ao todo 29 sermões. E aqui um pequeno resumozinho do conteúdo dos sermões. Então eu sugiro a você, quando você for ler os sermões, você volte aqui no sumário, no índice e dê uma olhada. A estrutura do livro é a mesma. Aqui nós temos o sermão 2. E aqui temos a passagem que ele irá abordar. E aqui o sermão em si. Lembrando que às vezes ele repete as passagens, tá? Mas nunca a pregação. É impressionante como ele consegue extrair vários sermões de um único versículo. É impressionante. Então, quando você lê e tiver o contato com os sermões dele, você vai entender o que eu estou falando. A estrutura do livro é essa, pessoal, tá? É uma letra confortável de ler. As folhas não são brancas, são meio amareladas, facilitando assim a leitura. E aqui no final do volume tem algumas indicações de livros da editora Pace, que eu também
super indico, que são livros maravilhosos, tá? Aqui indicações dos livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones e de outros autores antigos, puritanos e assim por diante. Então esse aqui é o volume 1. Deixa eu mostrar aqui o volume 14, que vai falar sobre o capítulo 14, do 1 ao 17. É a mesma estrutura que eu falei para vocês, ó. Opa, aqui temos tipo uma carta, eu não tinha visto isso, peraí. Creio que é um pequeno esboço do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Olha isso, pessoal. Bem interessante, né? Caso você não entenda o que está escrito aqui, olha isso aqui. Olha a tradução. Muito bom, achei muito interessante isso aqui. Muito bom mesmo. Então nós temos esse brinde aqui, né? Desta coleção maravilhoso. Um pequeno esboço aqui do capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Bem interessante. E aqui a estrutura, como eu acabei de falar para vocês, são idênticas. E continua a ficha catalográfica, aqui o índice também, com um pequeno resumozinho dos títulos que serão abordados nas pregações. Aqui temos outro prefácio. E aqui começa o sermão em si. Aqui temos Romanos capítulo 1, capítulo 14, do versículo 1. Então, pessoal, este é o comentário de Romanos do Dr. Martyn Lloyd-Jones, lançado pela editora Pace. São obras preciosíssimas. Você tem que adquirir estes sermões expositivos, porque é uma carta muito especial, a de Romanos, onde o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos ensina muita preciosidade, tá bom? Então corra, adquira este material, porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo review.